Oi, gente. O Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, um dos maiores economistas do mundo, disse que os líderes mundiais devem seguir o exemplo, fazer como Lula e reagir com coragem ao bullying de Donald Trump. Não é? Isso está nessa reportagem da BBC News Brasil, tem aqui no Isto É Dinheiro também. Nobel de Economia diz que a União Europeia precisa enfrentar Trump e seguir o exemplo de Lula. Mas se vocês pararem para pensar, até numa coisa mais básica da vida, não é? Isso é bem óbvio. O Trump é um bully, é um valentão, é uma pessoa que é um predador que utiliza da falta de coragem, da covardia das pessoas para se impor. Pense você, se você fosse uma criança em um colégio, você chegou lá, jovem, chegou na hora do seu lanche, você levou um sanduíche, uma maçã e um suco, e vem um valentão e diz que quer sua maçã. Ele quer sua maçã. E no primeiro dia você vai e entrega a maçã para ele porque você fica com medo. No segundo dia, ele vai vir e vai dizer que quer o seu sanduíche e a maçã. E se você tiver com medo, você vai acabar entregando. E no terceiro dia ele leva tudo, e no quarto dia ele vai lhe pedir dinheiro, e vai querer o seu dinheiro, e por aí vai. Ele vai querer tudo seu. O valentão, assim como outro tipo de pessoa que usa da intimidação para extorquir, para conseguir o que quer, ele confia que o medo, não é, que a falta de coragem será central para você continuar cedendo cada vez mais. Você vai entregar tudo, não é? Isso é comum não só nos medrosos, mas naqueles puxa-sacos. Tipo gente que bate continência para a bandeira de outro país, tipo gente que diz que vai fazer tudo pelo líder do outro país, em vez de defender os interesses do seu próprio país. Porque patriotismo de verdade é uma coisa que patriotas fakes, como Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio não fica distante, né? Não sabem nem o que é, porque são patriotas falsos. Mas o Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, traz os detalhes. Eu vou trazer alguns dos detalhes do que ele disse. Em artigo publicado em jornais americanos, o pesquisador estadunidense, eu prefiro em vez de americano, estadunidense e vencedor do Nobel de Economia em 2001, Joseph Stiglitz, defendeu que líderes mundiais sigam o caminho do presidente brasileiro Lula e reajam com coragem ao bullying praticado por Donald Trump nos Estados Unidos. Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil optou por reafirmar seu compromisso com o Estado de Direito, mesmo com os Estados Unidos aparentemente renunciando à sua própria Constituição. Escreveu Stiglitz, que foi conselheiro no governo do ex-presidente estadunidense Bill Clinton e foi economista-chefe do Banco Mundial. Espera-se que outros líderes políticos demonstrem coragem, palavra muito importante, coragem, semelhante diante do bullying do país mais poderoso do mundo. Mais poderoso militarmente, vale-se dizer. Economicamente, os Estados Unidos já está caminhando para não ser o país mais poderoso do mundo. Eu diria que hoje, no dia de hoje, não é um absurdo dizer que a China tem poder econômico comparável ao dos Estados Unidos. Não é nenhum absurdo. Mas enfim. O artigo foi publicado no site Project Syndicate, uma organização internacional de mídia sem fins lucrativos que publica e distribui análises sobre diversos tópicos globais. O economista classificou também a imposição de tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras como uma medida ilegal e uma forma de interferência na soberania nacional. A parte legal, para quem acompanha aqui meu canal, sabe que eu já tinha apontado desde o início. O presidente dos Estados Unidos... É claro que os Estados Unidos podem impor tarifas sobre quem quiser, com a quantidade que quiser, mas o presidente não tem essa autonomia de fazer isso sozinho. Ele precisa da autorização das duas casas do Congresso, né? O que é equivalente à Câmara de Deputados, lá nos Estados Unidos eles chamam de congressistas, e dos senadores. Ele não chama de deputados, mas enfim, isso é um outro detalhe. E ele não obteve essa autorização. Ele todo o tarifaço, ele está emitindo usando uma coisa de emergência e dizendo, com base nessa emergência nacional de segurança nacional, botando o tarifaço. Isso é ilegal, como bem disse o economista Joseph Stiglitz.
Segundo Stiglitz, o presidente estadunidense, eu vou ficar corrigindo a reportagem do BBC News Brasil, porque americanos, todo mundo nascido no continente americano não é? Eles são estadunidenses. Ele está ignorando a Constituição, que dá ao Congresso a autoridade exclusiva para a imposição de taxas. Foi exatamente o que eu falei. É legal quando eu falei isso há meses atrás, né? Eu não falei isso agora. Na hora que estava acontecendo, eu disse aqui no canal que a medida do Trump era ilegal. E ver o Nobel de Economia reafirmando, né, o que eu disse é legal. Mas enfim, a gente sabe disso, né? Ele compara ainda a resposta dos Estados Unidos ao que classificou de uma tentativa de Trump de comprometer a transição pacífica de poder e a democracia com o processo conduzido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Stiglitz, Bolsonaro tentou imitar o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro, quando apoiadores de Trump... Isso a gente sabe, né? A tentativa de golpe de 8 de janeiro foi maior que o ataque ao Capitólio, mas as instituições brasileiras se mantiveram firmes e agora exigem que Bolsonaro seja responsabilizado. Escreveu o professor da Universidade de Colômbia em referência à depredação das sedes dos 3 poderes e invasão, né, por radicais bolsonaristas. Segundo Stiglitz, Trump viola o Estado de Direito ao insistir que o Brasil abandone o processo contra o ex-presidente. Bolsonaro é réu, né? Enfim, aqui o Stiglitz faz uma defesa das instituições brasileiras, né? Enquanto tem uma pequena parte dos brasileiros que prefere se alinhar a uma potência estrangeira querendo interferir nos nossos assuntos, né? Diz ele, o que o Brasil está fazendo contrasta fortemente com o que aconteceu nos Estados Unidos. Embora o processo legal tenha avançado lenta, mas criteriosamente, para responsabilizar aqueles que participaram da insurreição de 6 de janeiro, imediatamente após a segunda posse, Trump usou o poder de perdão para perdoar todos os que haviam sido devidamente condenados, mesmo os mais violentos. Ou seja, o Trump fez a tal da passapano para golpista, que eu não uso a palavra com A, né? Ele fez o perdão a todos os golpistas do 6 de janeiro, o que a galera bolsonarista quer para o Brasil. Assim como a China, o Brasil se recusou a se submeter à intimidação dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a ameaça de Trump de chantagem inaceitável. Nenhum estrangeiro vai dar ordens a esse presidente. E a postura de Lula teve resultado. Ele agora vai ter reuniões e o presidente estadunidense está sendo pressionado por empresários dos próprios Estados Unidos para negociar com Lula. Isso mostra uma coisa muito clara. Diante de valentões neofascistas, a postura nunca é se acovardar. Nunca é entregar o que eles querem. É sempre defender a soberania do seu país, defender seus interesses estratégicos e mostrar coragem e força. Parabéns a Lula e ao governo brasileiro por essa coragem e espero que isso inspire, como bem disse Joseph Stiglitz, líderes mundiais a ter a mesma coragem. Seria realmente bom. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um dos nossos cursos, o curso Como Fazer Mestrado e Doutorado está com as inscrições abertas no comentário fixado. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.